E se eu te dissesse que um dos filmes mais perturbadores já feitos nasceu do medo real? Não de uma lenda, não de um pesadelo, mas de um momento em que quase aconteceu de verdade. E que durante as filmagens, coisas começaram a acontecer que até hoje deixam dúvidas. Esse não é apenas um filme sobre mortos que voltam. É sobre o momento em que o ser humano decide desafiar a morte e descobre que algumas coisas nunca deveriam ser trazidas de volta. Em 1989, chegava aos cinemas Cemitério Maldito, uma adaptação de Stephen King que rapidamente se tornaria uma das experiências mais desconfortáveis e emocionalmente pesadas do terror. Mas, diferente de outras obras do autor, essa não veio apenas da imaginação. Ela veio do medo, um medo tão real que o próprio King se arrependeu de ter escrito. Nos anos 70, vivendo no Maine, com sua família, King morava próximo a uma estrada onde caminhões passavam constantemente em alta velocidade. Um dia, o gato de sua filha foi atropelado. Nada incomum, até que, pouco tempo depois, seu filho pequeno quase correu para a mesma estrada. Por segundos, tudo poderia ter acabado ali. E foi nesse instante, nesse pensamento impossível de evitar, que surgiu a pergunta que daria origem a tudo. E se eu pudesse trazê-lo de volta? Essa pergunta é o coração de Cemitério Maldito e também sua maldição. King escreveu o livro como uma forma de lidar com esse medo, mas quando terminou, percebeu algo inquietante. Ele tinha ido longe demais, tão longe que decidiu guardar o manuscrito, simplesmente esconder. Ele acreditava que aquela história não deveria ser publicada, porque ela não oferecia conforto, não oferecia esperança, só mostrava até onde o amor pode levar alguém quando ele se mistura com o desespero. Mas por causa de um contrato editorial, King foi obrigado a entregar o livro, e em 1983, o mundo conheceu uma das histórias mais perturbadoras já escritas. A reação foi imediata. Leitores não diziam apenas que tinham medo, eles diziam que a história os deixava mal, pesados, incômodos, como se algo dentro deles tivesse sido tocado de forma errada. E foi exatamente isso que chamou a atenção de Hollywood. A Paramount rapidamente adquiriu os direitos da obra, mas havia um problema claro: como transformar uma história tão sombria em um filme que o público conseguiria assistir até o fim. Inicialmente, o projeto foi oferecido a George Romero, um nome lendário dentro do terror, mas conflitos de agenda impediram sua participação. E foi então que surgiu uma escolha inesperada e decisiva: Mary Lambert. Uma diretora vinda dos mundos dos videoclipes, alguém com um olhar estético forte, mas sem histórico de grandes filmes de terror. Muitos duvidaram, mas King não. Ele acreditava que Mary tinha algo essencial: sensibilidade.